E hoje, Starcast, mais um programa inédito, né, Marcelo? Gente, hoje o povo tá esperando que eu faça perguntas polêmicas e será por quê, Graça? Porque nós estamos com uma mulher, gente, que tem mais de 20 anos no mercado de moda e consultoria. Ó, primeira dica, ela é considerada a fada madrinha dos sertanejos e ela constrói estrelas. Então, quem é a nossa estrela de hoje? Nada melhor para estar no Starcast do que a superestrela Maris Tavares. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, que delícia que é estar aqui com vocês, me sentir muito em casa, né. Porque na verdade a gente já trabalha em meio a essa constelação e estar num espaço de estrelas é muito familiar. E hoje nós vamos ter um bate-papo bem gostoso. Ela vai dar algumas dicas para aquelas pessoas que querem se projetar. E vamos conversar sobre projetos que virá. Gente, esse programa está imperdível. Imperdível. Então compartilhe, já manda assim para todos os seus amigos, porque esse você não pode perder. Posso começar? Claro! Menos fogo Maris, do coberquinho, hein? mas é mais tarde. Maris, dinheiro e estilo andam juntos? Não, dinheiro e estilo não andam juntos. Eu não vou olhar para você, vou olhar para aquela câmera ali, que é para olhar para todo mundo ver nos meus olhos que isso é muito verdade. Não se compra bom gosto, mas aprende-se a ter uma imagem adequada e alinhada. Olha só. Mas eu perguntei isso porque eu trabalho com modelos, a Graça também, Sim. e o que a gente mais escuta, né, principalmente quem está entrando no mercado, essa coisa de descobrir o seu estilo, né, o investimento inicial para se montar um guarda-roupa, e eu sempre tenho essa dificuldade, porque todo mundo associa, a etiqueta ao estilo, e eu tô cansado de ver pessoas na rua que eu não tenho ideia se eles sabem o que eles estão usando, e eu acho super estilosas, super bonitas, e não tem nada a ver com grife. É isso? É, não, e cada vez mais o mundo tem despertado para isso, o mundo da moda, o mundo do estilo, Marcelo. Porque não está associado uma logomarca estampada, mostrando essa marca, a etiqueta que você disse, é a etiqueta da marca, né, que a pessoa Exato. está usando. Isso não está associado a ter bom gosto, a ser elegante, a ser sofisticado. Você pode usar uma marca, por exemplo, uma Dior. Ok, é compreensível você usar uma Dior, desde que você entenda a história da marca, desde que você entenda que aquela marca, ela vai te posicionar como uma pessoa que conquistou, que alcançou e que vai te dar poder. Mas isso é quando está correlacionado à sua profissão, à sua intenção de transmitir e dar, imagem e principalmente ao seu bolso. Eu acho que é muito demodê, você empenhar, e gastar todo o seu cartão de crédito para comprar uma roupa com uma etiqueta de uma marca cara, para poder abrir espaço em determinado lugar. Não. Você anda de acordo com a sua realidade, vai construindo a história que você quer narrar e construindo em direção à forma como você quer ser visto. Então o ponto de partida é esse. De que forma você quer ser visto? E Mares, 75%, né, segundo pesquisas e estudos, dizem que quem consome essas marcas, essas logomarcas e querem ter esse status, não são os considerados alto luxo, ou seja, o high ticket. O que que você me fala sobre isso? Você concorda com isso, né, com essa porcentagem, você acha que não? Você que é uma pessoa também que é muito viajada, né, que sempre está na Europa, você acha que realmente tem base? O luxo sussurra. O Hum. luxo é discreto, o luxo não precisa de exibicionismo, muito pelo contrário. Então a gente considera é muito fácil você identificar um emergente, porque ele tem uma sede muito grande de marcar território por meio de marcas caras. Então aí é quando vem a ostentação. Ostentação é o contrário de ser sofisticado, de ser luxuoso. Então o luxo, de fato, ele nem é silencioso, ele sussurra. Quanto mais discreto a pessoa é, maior costuma ser sua conta bancária.
Podem observar isso. A gente que convive em diversos lugares, com diversas classes sociais, a gente observa isso. O rico, o luxuoso e o elegante, ele não sai gritando para todo mundo que ele é isso, muito pelo contrário, ele é um grande observador. E, na verdade, ele considera como ser luxuoso, ser chique, ser sofisticado, o conhecimento dele, as viagens dele, a experiência. E isso não precisa ser mostrado, isso precisa ser sentido e vivido. Tem muita diferença. E é interessante que é isso que a gente tem visto muito nesse mundo, inclusive das grandes marcas, está trazendo mais experiência para o seu público do que até a própria marca em si, né, Aham. as próprias coleções em si. Então a gente vê, assim, ó, tudo muito entrando nessa questão experiencial. É, a experiência, Graça, é o que não se replica, não se copia, não se falsifica, esse era o nome que ele estava buscando. Hoje uma logomarca, você falsifica, né, então isso já não diferencia mais quem tem poder de quem não tem poder, eu nem chamo de quem tem dinheiro de quem não tem dinheiro, porque a moda ela deveria ser usada do alto luxo para poder falar que você conquistou, que vou falar que eu falo entre aspas, né, você tem um padrão de vida hoje que você pode ter isso, e não exibir para os outros e não para poder abrir portas com a força das marcas, porque é pertencimento. E esse pertencimento vem do conhecer o que tem por trás da logo, vem o de viver dentro daquele mesmo ciclo poderoso de consumo, sabe. Então as pessoas estão percebendo, por exemplo, Ouro Piana, não é quem quer que compra, é quem é aceito. Então existe isso muito. E os ricos, Graça, meu pai achei engraçado, meu pai é um senhor de 92 anos, passou na televisão uma mulher que pagou cento e poucos mil por uma bolsa e minha mãe achou um absurdo. Ele foi e falou assim: "Não, Abadia é o nome da minha mãe, ela só está querendo se diferenciar dos pobres, ela não está querendo a bolsa", entendeu? Então desde que o mundo é mundo, desde dos reis e plebeus, quando o plebeu começa a aproximar da imagem dos reis, da nobreza, eles mudam o estilo. Isso É uma corrida sem fim. E se ela é intencional? Talvez não, mas é assim que funciona. é a É a diferenciação diferenciação através do da seu estilo, da imagem, sua da imagem, e é imagem. isso que você faz com as pessoas também. Sim. Você, hoje nós a consideramos, né, no nosso Centro-Oeste, você é um presente, né, para nossa Mas espera aí que cidade. eu vou roubar sua pergunta. Fada madrinha A das fada madrinha estrelas? das Eu quero ser a estrelas. estrela. Como que as pessoas chegam em você? Porque, assim, você teve um início lá atrás, a gente conversou no off aqui, Aham. 20 anos depois. Como acontece essa varinha de Essa condão, magia. essa magia? De As repente eu pessoas vão chego até lá e eu quero você, ser a você superstar você agora, olha para agora. alguém e eu vou transformar essa pessoa. Como que é esse processo? Geralmente as pessoas é uma pergunta, eu vou também olhar para lá, é uma pergunta muito recorrente: "Maris, o que você faz para esse cliente se tornar famoso?". Na verdade, eu sou engenheira ambiental, eu trago da engenharia o projeto de imagem. Então, Marcelo, eu mergulho na essência da pessoa, eu vejo todo o seu alicerce, a sua base, todos os seus pontos de força e todos os seus pontos de fragilidades. Os de força eu vou potencializar, porque Deus deu o dom para a gente, ele é único, ele, o que é meu, o que é seu, o que é da graça. Então eu me apego muito ao dom e ao potencial que o meu cliente tem e dou uma engessada violenta nisso. E o que ele tem de fragilidade, que tem muita dificuldade de fazer, que já não é o dom que ele veio agraciado, a gente trabalha para ficar pelo menos na linha mediana e que consiga atender todas as necessidades dele. Quando você potencializa aquele dom que Deus te deu, você já sai da linha mediana. Quando você sai da linha mediana, você começa a brilhar além dos demais. Eu estou contando a minha fórmula aqui, que é Uhum. uma metodologia própria, que eu trouxe da engenharia mesmo, que é dar mais força para o que já naturalmente tem musculatura. Então, a partir do momento que você leva essa pessoa, independente de ser um apresentador de televisão, de ser um cantor, de ser um profissional liberal, independente do que você faça, a regra é uma só: valorize o dom que Deus te deu e te coloque numa projeção acima da linha mediana.
E o que você não faz com tanta facilidade, vamos trazer profissionais, vamos te ajudar nisso, porque uma estrela bem preparada, ela tem várias facetas. Então é o 360 da imagem. Você vai estar exposto a palcos, a programas de televisão, a sua imagem vai falar de forma não verbal, você vai ter pouquíssimos segundos para estar na timeline, a pessoa parar ou não, de acordo com o que ela vê. Então, tudo isso é muito analisado. O seu público-alvo, o que você quer entregar, a forma como você quer ser visto. É um projeto de imagem mesmo, é um É mergulho. mais que um estilo, você trabalha uma identidade, uma diferenciação posterior. É isso? É um projeto mesmo que tem várias etapas, né. Primeiro é o processo investigativo, eu tenho um questionário de 83 perguntas, ele é muito extenso, geralmente eu peço meio período do meu cliente, não é 1 hora, 2 horas, meio período do meu cliente, e 99% sai de lá, assim, chorando, com a cara inchada, porque são perguntas muito profundas que ele tem que se deparar e tem que buscar respostas. Então é olhar para você e ver o que te incomoda e o que te Gente, é um impede de desbloqueio, crescer. Maris Tavares. Ô Graça, é impossível se crescer quando você não se conhece. Então a base de todo um reposicionamento de imagem, de toda uma identidade, é quando você enfrenta os seus fantasmas e você resolve deixá-los para trás, sabe. Fala: "A partir de agora isso não caminha mais comigo". Mas, ô Maris, a gente tá falando de estrelas, de pessoas que estão no holofote, como você disse. Mas elas só estão no holofotes porque foram trabalhadas, Sim, mas, pode ter quando certeza. você está no holofote, a gente entende que as pessoas prestam atenção no que você veste, como você age, né, performance de uma forma geral. Por que eu estou falando isso? Fala-se hoje o tempo todo de posicionamento de imagem. É o médico, é o advogado, é o dentista, enfim, as pessoas ditas comuns, mas elas querem se posicionar principalmente na rede social. Como você enxerga isso? Porque eu cresci ouvindo que, né, que as cores falam, que as Falam, roupas falam, falam. uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Sim, são máximas da consultoria. E parece que da noite para o dia, nos últimos anos, as pessoas passaram a se preocupar demais com isso. E eu vejo que cria-se até um fantoche, um personagem em si mesmo. Um personagem. Você que lida diretamente com isso, vamos esquecer o artista, imagino que pessoas comuns te procuram também. Também, também. É mais fácil o artista do que a pessoa comum ou não tem diferenciação para você? Não existe nenhuma diferenciação, é o ser humano de modo geral, ele carrega os mesmos medos, as mesmas limitações e todos carregam sonhos. Então eu trabalho com sonhos, Marcelo, independente de qual seja a sua profissão. Você pode ser uma dona de casa que quer se sentir melhor. Eu já tive casos assim, que uma mãe foi levar o filho na escola, como ela teve o filho numa idade mais avançada, e o filho pediu para ela não beijar ele na frente dos outros coleguinhas, porque a mãe dos outros coleguinhas eram bonitas. Então isso fez ela me procurar, porque isso causou uma dor muito grande. E ela não queria se sentir bonita, ela queria se sentir desejada pelo filho. Entende, Marcelo? Uhum. E a metodologia é a mesma. Posicionamento de imagem foi banalizado, assim como várias, palavras e profissões que entram na moda são banalizadas. É consultoria de imagem, posicionamento de imagem não é só fotografia, a Graça é fotógrafa, eu sempre comentei isso com ela. Fotografia são cliques fotográficos tirados em ensaio fotográfico de uma pessoa que quer se ver mais bonita. Mas o posicionamento de imagem ele é muito mais profundo. Posicionar é encontrar o seu lugar, é fincar a sua bandeira. Isso é um processo. Isso é um processo que parte do autoconhecimento. A partir do momento que você sabe quem é você, o que você quer, a forma como você quer ser visto, o legado que você quer deixar, já é um bom começo para você se posicionar. Quem você quer conquistar, o seu público-alvo, a linguagem dele, a lacuna que tem no mercado. Isso é um posicionamento, E é isso é você fincar a tão bandeira. e é tão interessante isso que você está falando, porque tem assim, já tenho 6, 7 anos que eu tenho trabalhado com esse posicionamento, mas eu não gosto dessa palavra, Aham. posicionamento, porque como você disse, ela banalizou. Banalizou. Então, o meu projeto você conhece, que é a fotografia na essência, que Que é é entender lindo! as pessoas de dentro para fora. É lindo. E quando a gente entende isso e a gente sabe quem essa pessoa é,
tudo muda na vida da pessoa. Sim, E tem eu tenho feito significado. muito esse trabalho, que Uhum. não é só cliques, Aham. porque muitas vezes cliques nós fazemos. E eu faço um super ensaio para você, e eu já fiz vários ensaios dessa forma, né. Não apenas de campanha, mas A gente sempre também conversa isso, né, é, Graça? só que a pessoa, ela olha, ela nem consegue usar o Ela não se vê, ela não ensaio. se É, reconhece. porque antes ela não É fez criar esse Porque é um fantoche, trabalho. como você personagem. disse, É o é personagem. personagem, E gente, de personagem. personagem a gente não segura muito Não tempo. segura. Então assim, se vo se eu posso a Maris pode me encontrar, assim, aleatória na rua. Ela vai me ver e ela vai me ver com o mesmo estilo e posicionamento, porque personagem não a gente não segura. Vou pegar um recorte agora para emendar nessa conversa que a gente está tendo. Big Brother eu não assisto, gente, desculpa, mas assim, Desculpa também. mas tá na rede social, então a gente sempre tá esbarrando em recortes. Eu vou pegar um recorte, espero que eu não seja rechaçado pela audiência, mas tem a ver com esse posicionamento. A gente já conversou sobre isso em outros programas, Graça. Eu não vejo maquiador, eu não vejo cabeleireiro, eu não vejo pessoas atuantes na área indo para frente da tela para falar com a audiência sobre cuidados de pele, produtos e etc. Por outro lado, uma infinidade de pessoas que não são do ramo usam essa plataforma e muitas vezes são até bem-sucedidos. Por que eu estou dizendo isso? Maxiane, eu espero que eu esteja falando o nome da pessoa certa. Hum. Ela falou que era maquiadora. E um recorte, ela toda borrada, porque ela chorava, né, no decorrer do programa e tudo. E uma das participantes falou que ela não era maquiadora, que ela não tinha propriedade para estar falando sobre aquilo. Ao En- fogo do parquinho. Então, assim, Fogo no parquinho. essa parte de posicionamento para ganhar clique, você acha natural? Porque, assim, um maquiador falar sobre isso e um outro rebater, tudo bem. Agora você não é maquiadora, você pode saber o que fica bem em você, porque você faz uso disso. Mas como é que você vai falar de algo que você não é preparado, que você não é profissional da área? Ô Marcelo, eu entendo como sucesso quando você fala que você tem autoridade, Sim, né, então a partir do momento que você tem autoridade sobre um determinado assunto, você consegue audiência, porque você é seguro em cima do que você fala, do que você faz. Ali você consegue comprovar com cases, ali você consegue comprovar com palavras que você atende tanto o público técnico que reconhece a sua fala, quanto o leigo que observa a melhoria que você impacta, né, na sua vida ou na vida de seus clientes. Então o que falta para muitas pessoas é autoridade. Antes de adquirir um conhecimento profundo, de ter uma experiência, de ter conhecimento, de ter certificados mesmo, muita gente estão arriscando na rede social porque tem um rostinho bonito. ou por Só que estar é numa grande raso, plataforma ou por como estar numa grande plataforma como é um Big Brother, né. exato. É, mas isso é muito raso, qualquer ventinho derruba. Então uma pessoa bem posicionada, ela tem autoridade e tem credibilidade para falar. Bater palminha de novo, gente. Respondi? Muito respondida. E, gente, ó, nada pessoal, foi só porque eu quis meio que interagir sobre o assunto, porque é algo que me incomoda, né? Querendo ou não, o Brasil para assistir, parece final de Copa do Mundo, e ali realmente eu acho que é um grande reflexo do que a gente vive. Dentro desse repertório da construção de estrelas que você faz, tem alguma que você poderia citar para nós, dar algum exemplo? Enfim, São diversas são histórias. diversas. Você pode contar, dividir com o nosso público hoje? Assim, eu comecei com o Cristiano Araújo, que eu tinha que construir uma estrela para talismã, né, e o próprio Cristiano foi eu falo, quem foi meu agente de vendas, porque a imagem dele foi uau, assim, todo mundo queria saber e entender o que tinha acontecido com aquele menininho desengonçado do cabelo arrepiado. E era bonitinho porque ele sempre falava: "Não, isso não é responsabilidade minha, é da Maris", ele fazia questão de citar, e ele próprio distribuía meu telefone para os outros artistas, né, então assim começou a minha carreira com esse case generoso, que foi o Cristiano Araújo. Tiveram diversas outras situações,
com cantores que queriam se reposicionar, a exemplo do Zezé de Camargo, agora com projeto solo, que era Zezé de Camargo e Luciano. Aí para os DVDs do Zezé eu sempre tomo frente da imagem dele, balé, convidados. Então é um projeto gigante para um reposicionamento de um nome consagrado, que eu considero o Roberto Carlos da música sertaneja. É alguém que tem minha admiração, é um homem incrível. O ser humano Zezé de Camargo é um ser humano que eu falo que o Brasil não conhece, é uma pessoa que você fica, assim, hipnotizada de estar perto, de tão gostoso que é estar perto dele. Eu tenho o privilégio de cuidar dessa nova fase diante de grandes projetos que ele faz, exemplo de DVDs. Joelma, quando separou do Chimbinha, aquela polêmica quando veio para Goiânia, nós fizemos um trabalho de imagem muito significativo, ela fechou diversas campanhas publicitárias, capas de revista, enfim, Nayara Azevedo, que teve que criar uma mudança de identidade no início, R$ 50, depois passei 5 anos longe, depois voltei quando ela tinha que se posicionar enquanto empresária da própria carreira, que se hoje vocês observarem o último DVD de São Paulo, vocês vão ver uma mulher muito elegante, uma mulher segura, uma mulher firme, porque além de cantar, ela tem que gerir a própria carreira, e a imagem comunica muito antes de você abrir a boca. Já não combinava mais uma menina dançando, rebolando o bumbum com shortinho desfiado. Hoje já é uma mulher com alfaiataria, com joias, com cabelo bem alinhado, passando poder, força e nova história. É uma nova narrativa. E a sua imagem é uma linguagem não verbal. Antes de você abrir a boca, ela já comunica quem você é e o que você vê. E se você comunica errado, você é interpretado errado e é valorizado de acordo com o que você comunica. Ou não É. valorizado. E o mercado vai te colocar aonde você não quer ficar, Não quer ficar, sim. por causa da sua imagem. O que acontece muito, Graça, com profissionais, com autônomos, com profissionais liberais, corretores de imóvel, médicos. Maris, eu tenho uma capacidade gigantesca, conhecimento, eu passei minha vida. Só que tem gente que está no mercado, que começou agora, que não tem 1/5 do meu Sim. conhecimento e tem muito mais clientes, muito mais projeção. Gente, 99% das vezes é a falta de um posicionamento. É. Ele tem competência, mas ele não tem imagem que comunica a competência que ele tem. Então tem muito ruído de imagem, e a imagem chega primeiro que a fala. É milésimo de segundos, Marcelo, isso é estatístico. Por milésimo de segundos você já tira, é um preconceito, a gente fala do tempo do julgamento. Você já percebe se aquela pessoa, tem credibilidade, tem conhecimento, tem A neurociência sucesso. aí, gente. Ó a neurociência, essa mulher. Tem sucesso, isso em milésima de segundos, e aquilo você internaliza. Se existe um ruído de imagem, você não deposita, por exemplo, o seu sorriso lindo nas mãos daquele profissional que não comunica bem a sua imagem pessoal. E não é só pessoal, é corporativa também. Porque se você chega em uma clínica, por exemplo, e é atendida por uma recepcionista de cabelo sujo, que te cumprimenta sem olhar nos seus olhos, que tem a mesa totalmente bagunçada, de imediato você já considera que toda a clínica, porque ela é representante, ela é a porta de entrada, ela é o cartão de visitas, você já pressupõe que toda a clínica tem aquela desordem, aquela falta de organização, de higiene e de estética. É muito Que eu complicado falo isso. hoje que não são os melhores que estão nos lugares mais altos, mas sim os mais bem posicionados, que é isso que você acabou de falar. Posicionamento é estratégia. Exatamente. Não é romantismo, não é um Não nome é, de modismo, é não é. estratégia. Você constrói, de forma não verbal a imagem que você quiser passar, Em tudo. em Até no absolutamente tudo. supermercado, você chega, tem 2 produtos, você vai por um que te agrada mais, Que o te designer que te agradou mais. E isso está lá dentro do nosso inconsciente, que isso é já foi formado pelos nossos símbolos, lá da barriga da nossa mãe. Então é sim, algo não, mas isso é bem desde que o mundo é mundo, né, o homem usa a imagem como um sistema de defesa e proteção, sabia disso, Marcelo? Se você se depara com uma pessoa que traz um ruído de imagem muito grande, se aquilo te incomoda a ponto de te repelir, você não quer aquela pessoa próxima a você. Agora, se você se depara nos primeiros segundos com uma pessoa que transmite aquela comunicação que te dá conforto, você já abraça aquela imagem, aquela ideia. Então, a sua imagem bem posicionada, ela te aproxima do seu público-alvo. A sua imagem mal posicionada te afasta do seu público-alvo, por gente, vocês mais que você pegaram esse comunique. flash? Esse flash vocês têm que pegar. Mas é isso.
A sua gente, coloquem isso na cabeça de vocês. Imagem é comunicação não verbal, ela aproxima ou afasta. Se você xinga alguém, você vai repelir. Se você vai com cordialidade, com simpatia, com um belo sorriso para outra pessoa, você aproxima. Então é isso. Quem usa tecidos moles, por exemplo, uma advogada que usa tecidos moles, uma malhazinha, que não tem aquele cuidado estrutural, aquele cuidado com qualidade, vai atender um grande grupo, ela não vai ser bem recebida. Ela vai passar o quê? Desleixo. Agora, uma outra advogada com linhas retas, elegantes, cores neutras, vai atender esse mesmo grupo, eles vão entender que é uma pessoa centrada, organizada, entende? Então, afasta ou aproxima. É comunicação. E vamos falar de moda? Bom, Graça para mim é uma grande vanguardista, eu acho que eu já falei isso em outras oportunidades, porque sim, ela e 2 amigas tinham um projeto que eu amava, que era o Recicle Moda. Hoje todo mundo dá outros nomes, né, é second hand, brechó, eu sou brechoseiro desde os anos 90, eu amo isso. E eu sempre que eu falo de moda reciclada ou de reuso, eu penso muito nas mulheres, porque eu vejo que vocês são as mais cobradas, né. Um homem usa uma calça, repete ela infinitivo, né, tantas vezes, camisas e por aí vai. A mulher parece que repetir uma roupa é um palavrão, é algo que não existe. Eu sempre fiquei com aquela pergunta na cabeça: "Pra onde vai essa roupa? Fica entochada no guarda-roupa? Qual pra onde que é mandado isso? Como é feito essa história toda?" Porque no caso dos artistas a gente sabe que muitas vezes é emprestada, mas e a pessoa comum? Aquela pessoa que trabalha todo mês ali, pega seu dinheiro e tem que investir, sei lá, 30, 40% do dinheiro para ter novos produtos. Sei que você tem um projeto super bonito, né, que pega aí, essa parte do reuso. Conta pra gente um pouquinho. Esse projeto chama, Instituto Moda Regenerativa, eu falo que é a menina dos meus olhos, e da engenharia ambiental eu trouxe a consciência da sustentabilidade, da preservação, de dar vida longa a produtos, à natureza, a coisas. E daí vem a união entre a moda da consultora de imagem que cuida de figuras públicas com a engenheira. E eu fiz o cruzamento desses 2, foi quando eu fui percebida por Paris e recebi o convite para ser embaixadora da moda sustentável para a Agenda 2030 da ONU, vinculada ao CAES e CAED, que é um centro de estudos de sustentabilidade que fica em Paris, por ser uma raridade. A preservação da engenharia, com a moda de grande consumo e descarte. Então, o papel é encontrar o equilíbrio entre elas. Veio daí a criação do Instituto Moda Regenerativa, com o apoio do Centro de Altos Estudos da França, da qual a Graça faz parte justamente pelo histórico dela, porque eu não olho essa carinha linda só e esse talento de fotógrafa, eu olho o que a pessoa acredita e comunga. Quando eu fiz o convite para a Graça, fui sabendo desse projeto que ela já defendia lá atrás, então já era algo enraizado muito além do modismo atual. A moda de fato, o Marcelo está certo, o que mais sustentável é o que já existe, então o look do dia, isso não tem nada mais démodé, o look do dia hoje é quase uma palavra criminosa, porque a gente tem que preocupar não só com o nosso próprio umbigo e a nossa própria beleza, mas a gente tem que comunicar com o destino final do que a gente usa, do que a gente consome, do que a gente produz. Então o Instituto Moda Regenerativa, ele tem 3 grandes pilares, que é o econômico, o social e o ambiental. A gente promove hoje capacitação para mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade, para elas trabalharem a moda circular, que é dar um novo destino para essas roupas que são descartadas ou que estão paradas. O nosso grande trabalho, o Instituto só tem 1 ano, mas a gente já fez grandes feitos em 1 ano. O nosso primeiro ano, ele nasceu no final de 2024, em dezembro de 2024, dia 17, e ele, por 1 ano, nós viemos fazendo eventos de brechós com vários parceiros. A gente, na maioria das vezes, pagava por isso, mas isso está dentro do pacote da disseminação da consciência, de gerar uma consciência mais de preservar, mais sustentável. Fugiu aqui a sustentabilidade, que é a minha palavra de ordem. Situações mais sustentável, para a pessoa entender que ela tem responsabilidade sim sobre o que ela usa, que ela tem responsabilidade sim sobre o destino final que ela dá àquelas peças.
Então, ano passado, nós fizemos diversos brechós colaborativos em parcerias com produtos nossos, com produtos de artistas, e fomentando e trazendo essa consciência para as pessoas e parceiros. Também implementamos o Circulando em Casa, que é Nossa, que eu justamente achei incrível. Que incrível esse projeto. projeto, né. O Circulando em Casa, nós temos cases, Graça, isso a da engenharia também eu trouxe a capacidade de trazer métricas para tudo que eu faço. Então tivemos crescimento de 2020% em cima da renda de uma mulher que fica dentro de casa cuidando de filhos. Então passou de uma renda aí de quase R$ 3.000 para 68.000, 72.000, mês dentro de casa. Meu Mas Deus. você acredita que a moda regenerativa, ela começa no discurso ou na revisão profunda do próprio modelo de negócio? Da revisão profunda, gerando consciência. Por isso que a gente paga para ver, entende, Marcelo? Porque eu, enquanto embaixadora da moda sustentável, meu papel é gerar essa consciência para mudar o comportamento. Porque se a gente não mudar o comportamento, a gente não vai fazer aquilo visando o bem comum, o bem do planeta, a gente vai fazer aquilo visando simplesmente lucro. Então é tirar a roupa de um lugar para pôr em outro, e não é sobre isso. O seu consumo também diz muito sobre o seu destino final. E Maris, e qualquer pessoa pode participar? Algumas das nossas ouvintes, dos nossos ouvintes, eles podem: "Ah, eu quero criar esse modelo na minha própria casa". Como que faz? Você dá alguma mentoria? Como que funciona, essa roteirização desse projeto? O Circulando em Casa, ele é democrático, né, o meu foco eu já passei por situações parecidas, 4 filhos pequenos, desempregada, separada, fazendo docinho para vender na faculdade de engenharia. Então, quando eu olhei para esse projeto Circulando em Casa, eu lembrei da minha situação lá atrás. E ela funciona muito porque é algo desculpa, Ai, gente, Imagina. desculpa. Imagina. faz Que eu já parte. senti na pele. Então, por isso que eu falo que é a menina dos meus olhos. Quando você não tem rede de apoio, quando você tem que sustentar os seus filhos, quando você tem o sonho de terminar um curso de uma faculdade, eu não tinha quem me ajudasse. Então hoje, graça, eu acho que Deus me colocou aqui, passei por tudo que eu passei, para ajudar mulheres que na mesma situação, desamparadas, mães solos, que estão dentro da sua casa e que não podem sair para trabalhar porque tem filhos para cuidar e nem tem como pagar ninguém. Então, Circulando em Casa, a gente fomenta, a gente distribui as roupas, eles devolvem um percentual da venda, e a gente faz toda uma mentoria, um acompanhamento de escalonagem, que isso entra desde como preparar a peça, como fotografar a peça, como vender a peça, como criar os grupos de compras. Olha. Isso tem mudado, mas assim, mudado drasticamente a realidade financeira, social e de autoestima. É claro, econômica dessas mulheres. Gente, a gente vai ter que cortar essa parte do show. Claro que não. Mas é porque eu me vi lá atrás e na época não tinha ninguém para me ajudar. E hoje eu falo, gente, que delícia que é poder fazer por mulheres o que ninguém fez por mim, né? E não foi por acaso. Sim, não. Ô Maris, e você é embaixadora da moda junto à Tem que ser ONU? caso lágrima. Como é que é? Me explica um pouco isso, porque eu vou te perguntar sobre a ONU. Qual é exatamente a natureza da sua atuação junto à ONU e como essa atuação se traduz em políticas ou ações concretas no Brasil? A moda também é política? A moda é política! A moda é o segundo maior poluente do planeta, então, e ela não é vista e as pessoas nem têm essa consciência, Marcelo, que ela é tão poluente assim. Falam de carros, falam de indústrias, falam de esgoto, falam de lixão. Eu, como engenheira ambiental, eu sei que tudo isso é problemática mesmo, de verdade, desmatamentos, mas a moda ocupa o ranking do segundo maior poluente do planeta e não se é discutido. Então é política pública sim. Tá vendo, gente? É. Gente, mais um flash, né? Eu falo que muitas vezes os nossos desafios têm intimidade com o nosso propósito. E hoje, o que que ela faz? Ela dá a mão para mulheres que estão em uma situação difícil, né? Sim. Uma situação de risco até. Então, isso é inspiração, isso é Mari Tavares.
Mas a gente foi o que você falou, a nossa missão ela está associada à nossa dor. Pode observar o nosso propósito. Você identificando a sua maior dor, você encontra um propósito de vida naquilo. Sabe por quê? Porque a sua dor ela não é um acaso, ela é uma lapidação. Eu nunca vi diamante ser lapidado se não for por outro diamante. É o processo. É o processo. E como você consegue conciliar o conceito de moda consciente com a manutenção de uma estética fortemente associada ao luxo e à exclusividade? Não, Marcelo, eu não acho assim escabrosa a sua pergunta. Porque o verdadeiro Tá luxo vendo? Não é fogo no é parquinho. fogo no parquinho, assim. Porque o verdadeiro luxo, Marcelo, hoje, graças a Deus, ele tem tomado uma outra conotação. Vou te responder sua pergunta com uma frase. Hoje, o luxo verdadeiro, ele não é o ter, ele é o ser. E quem é um ser profundo, ele se preocupa com o entorno, com o meio ambiente, com o econômico. A pessoa, Marcelo, muito bem posicionada, ela sabe o que ela quer. Por isso, as pessoas muito bem posicionadas, elas têm um guarda-roupa, pode observar, mais compacto, porque elas sabem da repercussão daquilo que ela consome e usa. Pode observar, elas são fiéis a uma paleta de cor, elas são fiéis a um estilo. E isso impede, delas saírem comprando, assim, desvairadamente, seguindo tendências. Tendências é para movimentar a moda, não é para movimentar um estilo. Olha, gente, mais um Mesmo porque flash. a gente que trabalha sobre os holofotes, é muito comum você ouvir, né? Desligou o holofote, se transformou, é uma outra pessoa. Uhum. E eu, Quantas vezes, só te cortando, eu já vivenciei isso, porque eu já trabalhei, assim, com várias, celebridades. Então, assim, quando eu estava fotografando e tudo, era um ser dentro Um de um personagem. personagem. Gente, mas era tão brusco. Sabe quando a pessoa desliga a Assusta, a câmera, tudo pesa, o assusta, humor pesa. assusta. E assim, eu te confesso, assim, eu passei tem 25 anos que eu estou nesse mercado, então eu já passei por várias partes e fases desse processo, e eu fiquei muito assustada, né, com tudo que eu vivenciei dentro dessas estrelas. Aham. É É. pesado. Eu já quero teve algum problema desse sentido aí? Se teve, não chegou a ter o segundo problema, né, a gente já para no no primeiro. primeiro. Então, meu papel é exatamente esse, é o vestir a alma, inclusive tem o meu livro que chama Vestindo a Alma, porque eu acredito que uma imagem bem posicionada, ela vem de dentro para fora. E claro, as pessoas têm traumas, têm dores, têm, reação, que não são agradáveis. Então, para você ter uma ideia, Marcelo, a gente trabalha com equipe multidisciplinar, eu tenho psiquiatras, eu tenho psicólogos, eu tenho terapeutas que eu encaminho os meus clientes para que eles se sintam organizados, por dentro, a ponto de externalizar isso por meio de uma imagem. Roupa é só a cereja do bolo. Assim, eu conheci a Maris, né, ela me deu a oportunidade de conhecê-la um pouquinho mais através de um projeto que eu achei na época muito lindo. Infelizmente eu só tive a oportunidade de participar de 2, não sei, o que está acontecendo, você deve estar Morrendo de saudade, inserida. vamos voltar a fazer esse Inclusive projeto? ela, gente, me Vamos. deu de presente uma menina linda que hoje Literalmente de presente. Você chegou no meu escritório e falou: "Maris, você quer um percentual sobre essa descoberta, sobre esse talento?" Falei: "Não, eu quero que você faça ela cuide estourar, dela. cuide dela. Esse é o meu pagamento. Gente, que Faça projeto lindo. faça ela ser sucesso." Lembra disso, Marcelo? Demais. Tem o quê? 2 anos e meio que ela tá viajando direto, sem voltar para o Brasil. E, assim, eu quero demais que quando ela chegue aqui, você encontre com ela, Aham. para E a você gente vem ver. aqui, viu, A gente vai gente? trazer ela aqui. Vamos. Apesar de a única coisa que não mudou, ela continua tímida, mas é É a uma essência é dela, é um é trabalho é que uma outra pessoa. A gente tá falando da Evelyn. Evelyn, super beijo, a gente torce demais por você. Mas o Top Cufa. lindo o projeto, é um projeto que também, me fez voltar muito para o social, na imagem e na moda, meninas incríveis de periferia, é um projeto da CUFA, da Central Única de Favelas. Na época eu fui convidada para ser madrinha do Top CUFA Goiás, e a Gisele Bündchen é padrinha do Top CUFA Brasil, então foi uma honra, estar à frente desse projeto, foi quando eu convidei a Graça, foi quando eu te convidei para estar conosco, né, construindo essas estrelinhas de periferia, que não tinham visibilidade, oportunidade, nem chance de serem vistas.
E, assim, hoje eu fico super feliz de saber que você deu continuidade, que a Evelyn tem aí estampado capas no mundo inteiro. Sempre te marco lá, né, pra você ver que Sempre tá marco, eu Gente, eu reposto. fico assim, arrepiada, sabe que eu tô Mas arrepiando isso é aqui? construir estrelas? Gente, mas isso é cotidiano na minha vida. Pegar uma É, pessoa do anonimato e fazer ela brilhar. E a fórmula é a mesma, sim. Marcelo. E eu lembro que eu estava, assim, fotografando nesse dia, lá em Arraial do Cabo, no meio do nada, assim, nossa, olha, quase que foi mais rápida. no meio do nada, assim, numa praia linda, de repente eu recebo essa ligação. Realmente, o Top Cufo foi um presente na minha vida Ai, também, obrigada, nas fico nossas feliz, vidas fico e feliz, partiu vindo de você. E é tão feliz. interessante que a Maris ela divide, Eu né, sou agregadora, né, e não seguro a agregadora, ponta, é. Tem exatamente. gente que, por exemplo, faz uma conexão de sucesso, ele acha que o outro tem que prestar conta para ele enquanto viver. Não, meu papel aqui enquanto cristã é de agregar, é de detectar talentos e fazer essas junções. E cada um segue o seu fluxo trabalhando da melhor maneira. E quando não tem essa sinergia, quando não tem essa conexão, Graça, o negócio não evolui, Não evolui. não evolui. Eu gosto de contratar e pagar para não dever favor. Desculpa, mas eu sou muito disso. Agora, quando eu trago alguém para um projeto dessa natureza que é meramente social, eu tenho que entender que aquela pessoa tem interesse em fazer o outro brilhar. Sabe? Que não é um projeto onde a pessoa é protagonista. Protagonista, nesse momento, são essas meninas de periferia que ninguém nunca viu. E foi lindo, né, porque, assim, a Lindo! gente trouxe essas meninas para a mesa, então você, assim, abriu o leque de tantas oportunidades e vivência que foi algo realmente Eu fiz um test drive, né, com elas, eu admirável. fechei o melhor hotel de Goiânia, contratei 2 chefes, um de doces, outro de sal, e eu falei: "Façam o melhor cardápio da vida de vocês. Eu lembro. Façam o melhor cardápio da vida de vocês, que eu quero que essas meninas tenham uma experiência para elas levarem A para a vida e mesa. correr atrás desse sucesso". Então nós promovemos de fato ai, desculpa, gente. Então nós promovemos de fato esse test drive, com professores de como falar em público, os melhores, né, Graça, Foram. porque foi um projeto é um projeto lindo. Eu acho que a gente precisa retomar o Top Cuf, eles já até me falaram se a gente não quer tomar a frente para retomar, então eu posso contar com vocês nesse Claro, projeto. Sempre. publicamente. Assim, eu faço questão, porque eu falei da Evelyn, mas a gente tem outras meninas que saíram do CUFA, né, tipo Jéssica Sim. Alves, a Gabriela Nicole, que é de Brasília. Enfim, é um projeto que nem s não é só a primeira, a segunda, a as meninas ali são vistas, São vistas. enfim, E são oportunidades leva criadas. gente, ele leva a algo que está acima de qualquer coisa, que é o respeito que o ser humano É. precisa. Graça, quando aquelas meninas pegavam na minha mão, assim, com a mão toda calejada, sabe, e eu olhava para aquelas carinhas lindas, aí Sim, o que era que, assim, emanava dentro de mim: "Gente, essa realidade tem que ser mudada". E muitas exatamente. delas era ali capinando mesmo, Mas você ajudando sabe, eu vou mesmo. pegar um trechinho que eu lembro muito. Assim, eu vou falar da Evelyn, porque, assim, 2 anos e meio viajando, então, assim, a gente teve que ter muita conversa para ter esse Sim. primeiro passo de sair fora do Brasil. Era uma menina que vinha de uma situação total você falava lá, né, eu lembro da palestra falando de Paris, né, do mercado de luxo, e aqueles olhinhos brilhando ali, Brilhando. pensando, tipo assim: "Gente, nunca vai acontecer comigo". Hum. Aí, de repente, eu vejo a Evelyn na Torre Eiffel, eu vejo ela nas É pirâmides, possível quando alguém aposta. sabe, Eu Gente, eu acho penso que eu assim vou chorar aqui, que foi tão emocionante. não, mas é emocionante. andando de Muito camelo. Você ter eu acho que isso é o nosso papel aqui enquanto, É, profissional da moda que nós somos, da imagem que nós somos, é mudar, gente, é destravar destinos. sim. Porque quando você olha aquela pessoa brilhando, você olha para ela da forma como você se deparou com ela a primeira vez, e vê essa linha de crescimento, tem aquela satisfação interna que ninguém sabe, não é divulgada, não é falada, mas que você sabe que teve o seu Você dom colocou lá, ali, né, que ai, você uma uma sementinha. semente, mas muito maior do que a semente da imagem é a semente do sonho, você também é capaz de conquistar. Porque, assim, ela tá nos degrauzinhos ainda, né, ela tá na ascendência dela, mas, o nosso mercado, você falou, né, o mercado de moda é uma para mim é uma indústria, É uma indústria poderosíssima, uma das maiores, né, a e terceira assim, maior. e ela tá longe de ser um nome ainda conhecido no mundo, mas ainda assim é uma oportunidade que foi aberta, ela se agarrou e ela
uma profissional que você vai ouvir falar muito dela. Lembra que eu te falava assim? Você É, vai ouvir falar e eu sou muito. madrinha dessa situação, esqueceu? Eu sou madrinha da Evelyn. Literalmente madrinha do contato Literalmente, CUFA. literalmente. Então isso é muito lindo, sabe, quando você sabe que Deus te deu o dom de destravar destinos, assim, eu acho isso algo muito poderoso. E agora sim, gente, para finalizar, Ai, sempre é finalizando, tão rápido, né. rápido, a gente nem falou de Paris, nem falou das Ai, viagens, das nem palestras, falou né, das da agenda da palestras. palestra do ano passado, Meu pela Deus. Europa toda, falando sobre moda sustentável e moda circular. Foram 9 agendas na Europa o ano passado, passando pela França, passando por Bruxelas, passando pela Inglaterra. Esse ano já estão recontratando essas palestras, é sinal de que gostaram. Em abril nós Olha, estaremos voltando para a Europa para novas palestras. Tem o que faremos com o Instituto Moda Regenerativa, projetos né. futuros, conta para Projetos nós. futuros, então, teremos lojas físicas, os cases já estão abrindo lojas físicas. Como o Olha, instituto é muito democrático, você tinha perguntado, o foco dele é para mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade, mas ele é bem democrático, quem não vive também é muito bem aceito e a gente faz essas mentorias sim. Uma das minhas mentoradas que trabalha com o mercado de luxo, estará abrindo agora próximo mês a loja lá no Itaim Bibi, loja física de bolsas de alto luxo. Estaremos, isso assim, em primeiríssima mão para vocês, montando a nossa loja em Goiânia, Uau. da Reuse, uau! né, da Reuse Vintage, com porcelanas vintage da década de 1920, peças que contam história, com livros de Picasso, que é cultura e moda dentro de um espaço, uma biblioteca de moda, que é para estudantes de moda, pesquisadores de moda, e roupas de alto luxo, de segunda mão, que serão vendidas, a exemplo de Christian Dior, Balenciaga, Valentino, Chanel, Versace. Então é um espaço para amantes de cultura e moda, em E Goiânia pela Reuse. e como as pessoas que estão te assistindo agora vão ter acesso a aquele participar, né, tipo, chegar até você, tipo: "Maris, eu quero fazer parte disso". Tá, nós temos, na minha rede social, nós temos um link lá que a pessoa pode entrar, estamos abrindo agora uma lista de espera para as mentorias. Os próximos cursos, teremos um curso de upcycling agora, que é dar uma nova vida, agregar valor a peças usadas que iriam para o lixo, e esse curso ele é muito destinado para mulheres de baixa renda para poder reformular as peças, né, ou algumas a gente doa. Tenho firmado, parceria com grandes nomes, inclusive dessas marcas de moda circular já me procuraram, porque eles têm destino de peças finais. Isso a gente vai repassar para os brechós que estão associados e mentorados pelo instituto. A exemplo da Enjoei, a Enjoei já me procurou para poder a gente fazer esse repasse para essa comunidade de mulheres que precisam ser fomentadas. Então o instituto está ganhando uma dimensão, assim, muito grande, não só a nível Goiânia, mas a nível nacional e eu diria global, porque a gente já tem mostrado esses cases lá fora que as pessoas têm ficado, assim, impactadas. E o que você tinha perguntado sobre a ONU, Marcelo, o meu contato com a ONU de embaixadora da moda sustentável para a Agenda 2030 da ONU é vinculado ao CAESE e ao CAESE, que é esse centro de estudos da França que tem contratos direto com a ONU. Então a gente desenvolve projetos que fomentam ações sociais, ambientais e econômicas. Tá vendo, É gente? sobre isso. É. E assim, eu quero te fazer uma pergunta, se sua imagem tivesse uma assinatura, qual seria? Fala aí pra gente Ai, finalizar o nosso profundo, dia hein, de Maris? hoje. Assinatura de nomes de pessoas ou de Se a sua imagem hoje, Mários Aham. Tavares, tivesse uma assinatura, você já tem uma assinatura. Autenticidade. Autenticidade. Eu sou única e o outro já existe, eu não tenho que olhar para ele para poder, imprimir a minha assinatura e a minha imagem. Ô Maris, Então é autenticidade. eu sempre trago algo para Goiás, porque a gente fala de nacional e internacional, e eu gosto muito de usar o que nós temos. Como eu te disse anteriormente, eu ia para São Paulo, Rio, para moda reciclada de uma forma geral, né, brechós. Você acha que nós estamos bem hoje já dentro desse mercado ou ainda tem muito a crescer?
Marcelo, só dados da economia, global e nacional para você. Goiânia é o maior consumidor de alto luxo do Brasil, sabia disso? Sim, e isso a gente tem comentado muito É, aqui, né? ganha em São Muito, Paulo, né? É muito. claro, é proporcional ao tanto de habitantes. Então, Aham. Goiânia é o maior consumidor do alto luxo do Brasil. E as pessoas aqui valorizam muito a imagem. E a gente tem implantado, por meio dessas ações colaborativas, essa mudança de consciência, para elas valorizarem mais a qualidade que a quantidade, para elas observarem a destinação final, para elas valorizarem a produção local também, não só do alto luxo, mas a local. Nós temos excelentes estilistas. Hoje, nós somos o número 1 de moda popular, de venda de moda popular do Brasil. Então tem a 44, que aquilo é uma loucura de compra e de venda e de produção. Então nós temos aqui um celeiro que pode ser, eu vejo Goiânia de verdade, se Goiânia for bem posicionada, porque cidades também podem ser, ela pode ser referência global de moda sustentável. Basta encontrar essa política pública que fomente isso e faça isso acontecer. Tá, então agora eu vou pro fogo no parquinho. Eu não ia fazer, não, mas já que a gente entrou nesse tema aí, sempre é polêmico. Goiânia, alto padrão ou luxo? Ai, os 2 teriam que andar juntos, né, porque é super luxuoso, ter um alto padrão. Quando eu falo de alto padrão, isso aí eu estou associando qualidade, responsabilidade, né, então é luxuoso ter um alto padrão. E Goiânia está aprendendo a unir as duas falas. Dito isso, me calo. Dito isso, finalizamos agora o nosso Starcast com essa presença incrível. Desculpa as lágrimas, é As porque lágrimas foram as Foram melhores. maravilhosos. Mas nós tá convidada novamente, né, para o Obrigada. próximo Sempre Star muito bom estar porque aqui é com muito vocês. bom. Eu acho assim, ó, cada estação o Maris tem que vir, porque são tantas novidades, São. tantas tendências, tantas coisas que eu gostaria de falar, ter perguntado e não perguntei, eu acho que o Marcelo também. Multifacetada Multi demais, né, não dá muito assunto. Muito, então, felizmente, mas esse programa está inédito. Eu queria agradecer a sua presença, do Marcelo sempre comigo também, e até o próximo Starcast. Tchau, até o Tchau. próximo. Tchau, galera. Até o próximo episódio. Arrasou, gente.